Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do horário que você estiver ouvindo esse áudio, eu te desejo um excelente dia. Pessoal, primeiramente eu gostaria de me desculpar com vocês porque eu fiquei faltando aqui, voltar aqui para trazer essa segunda leitura. Os 2 últimos dias foram bem agitados para mim e acabei ficando sem tempo para vir aqui gravar para vocês, mas estou de volta, tá? Esse episódio aqui vai sair até bem tarde, porque eu tô gravando ele a partir das 9h40 da noite. Mas assim que eu terminar aqui, a minha meta de hoje, eu vou postar, independente do horário. Mas pessoal, vamos lá. Nós paramos aqui na nossa leitura, nós lemos os 2 primeiros capítulos de Uma Vida Interrompida, da Alice Sebold. E eu gostaria muito de agradecer a vocês que estão comentando, compartilhando, ouvindo. O primeiro episódio já foi o episódio mais ouvido do nosso podcast até agora. E eu estou muito feliz porque isso afirma que eu de fato estou contribuindo, né, para essa corrente de podcasts que visam ler para pessoas que têm algum problema visual, ou então que não conseguem parar, né, no seu dia para ler um livro, né? Que eu seja aí uma dessas vozes para vocês, tá bom, pessoal? Nós vamos começar aqui na página 40, tá? No capítulo 3. E vamos ver se hoje eu consigo, pessoal, ler pelo menos 3 capítulos para vocês, pra gente dar uma avançada boa nessa história, tá? Essa é a meta de hoje. Então vamos lá. Capítulo 3. O estranho com relação à Terra era o que víamos quando olhávamos para baixo. Além da visão inicial que vocês devem imaginar, o velho fenômeno das formiguinhas vistas do arranha-céu, havia almas abandonando corpos mundo afora. Acontecia de Holly e eu estarmos olhando a Terra, prestando atenção a uma ou outra cena por 1 ou 2 segundos, procurando o inesperado no mais mundano dos instantes. E então uma alma passava correndo por um ser vivo, tocava-o de leve no ombro, na bochecha e continuava seu caminho rumo ao céu. Os mortos nunca são exatamente vistos pelos vivos, mas muitas pessoas parecem extremamente conscientes de que algo mudou à sua volta. Elas falam de um gelo no ar. Os amigos do morto acordam depois de ter um sonho e veem uma pessoa ao pé da cama, ou no vão da porta, ou subindo como um fantasma em um ônibus da cidade. No meu caminho saindo da terra, toquei uma menina chamada Ruth. Ela era do meu colégio, mas nunca tínhamos sido íntimas. Ela estava no meu caminho naquela noite em que minha alma saiu gritando da terra. Foi inevitável roçar nela. Uma vez liberada da vida, tendo-a perdido com tamanha violência, eu era incapaz de calcular meus passos. Não tinha tempo para a contemplação. Na violência, a pessoa se concentra em fugir. Quando você começa a passar para o outro lado e a vida vai se afastando, como um barco se afasta inevitavelmente da margem, você se agarra à morte com força, como uma corda que vai transportá-la e vai sendo arrastada por essa corda, esperando apenas chegar a algum lugar longe de onde está. Como o telefonema da cela da cadeia, passei raspando por Ruth Corners. Telefone errado, engano. Eu a vi ali em pé, perto do Fiat vermelho e empoeirado do Sr. Bolt. Quando passei por ela, minha mão se estendeu para tocá-la, para tocar o último rosto, senti a última ligação com a terra naquela adolescente não tão comum. Na manhã do dia 7 de setembro, Ruth reclamou com a mãe de ter tido um sonho que parecia real demais para ser um sonho. Quando a mãe perguntou como assim, Ruth disse: eu estava atravessando o estacionamento da administração do colégio e, de repente, descendo do campo de futebol, vi um fantasma pálido correndo na minha direção. A senhorita Connors mexeu o mingau de aveia que engrossava na panela. Ficou olhando a filha gesticular com suas mãos de finos dedos compridos, mãos que tinha herdado do pai. Era uma mulher, eu podia sentir que era, disse Ruth. Ela subiu voando do campo de futebol. Os olhos dela estavam fundos. Ela tinha um véu branco e fino por cima do corpo, leve como uma gaze. Eu conseguia ver o rosto dela através da gaze, e os traços sobressaíam, nariz, os olhos, o rosto, os cabelos. Sua mãe tirou o mingau do fogão e abaixou o fogo. Ruth, disse ela,
Você está se deixando levar pela sua imaginação. Ruth aproveitou a deixa para calar a boca. Nunca mais se referiu ao sonho que não foi um sonho. Mesmo 10 dias depois, quando a história da minha morte começou a se espalhar pelos corredores do colégio, recebendo novos detalhes, como todas as boas histórias de terror, foi difícil para eles, os meus colegas, tornarem o horror mais horrível do que já era. Mas ainda faltavam os detalhes. O que, quando e quem viraram sacos vazios para serem recheados com suas conjecturas. Satanismo, meia-noite, Rainsinger. Por mais que tentasse, eu não conseguia guiar Ruth com força suficiente para o que ninguém tinha encontrado. Minha pulseira de amuletos de prata. Eu pensava que poderia ajudá-la. A pulseira estava lá jogada, esperando alguma mão se estender para pegá-la. Alguma mão que fosse reconhecê-la e pensar, pista. Mas ela não estava mais no milharal. Pera, gente. Ruth começou a escrever poesia. Se sua mãe e os professores mais acessíveis não queriam ouvir falar na realidade mais sinistra que ela havia vivenciado, ela ia cobrir essa realidade com um véu de poesia. Como eu queria que Ruth tivesse ido visitar minha família e conversado com eles. O mais provável é que ninguém, exceto minha irmã, sequer tivesse sabido o nome dela. Ruth era sempre a penúltima menina a ser escolhida na aula de ginástica. Era a menina que, quando uma bola de vôlei voava em sua direção, encolhia-se no lugar em que estava enquanto a bola batia no chão do ginásio ao seu lado. E suas companheiras de time e a professora de ginástica tentavam não reclamar. Enquanto minha mãe ficava sentada em sua cadeira de encosto reto no nosso hall de entrada, vendo meu pai entrar e sair para dar conta de suas várias responsabilidades, ele agora prestava uma enorme atenção ao que faziam e onde estavam seu filho caçula, sua mulher e sua filha que tinha sobrado. Ruth pegou nosso encontro acidental no estacionamento do colégio e saiu de cena. Folheou os antigos livros de classe, encontrou as fotos das minhas turmas, assim como fotos de atividades como o clube de química, e as recortou com as tesouras de bordado em forma de cisne da mãe. Conforme sua obsessão aumentava, eu continuava a prestar atenção nela, até a última semana antes do Natal, quando ela viu alguma coisa no corredor do nosso colégio. Eram a minha amiga Clarice e Brian Nelson. Eu tinha apelidado Brian de espantalho, porque, mesmo tendo ombros incríveis que faziam todas as meninas sonharem, seu rosto me lembrava um saco de chuta cheio de palha. Ele usava um chapéu mole de couro tipo hippie e fumava tabaco enrolado no fumódromo dos alunos. Segundo minha mãe, a queda da Clarice por sombras de olho azul bebê era um primeiro sinal de alerta, mas eu sempre tinha gostado dela exatamente por esse motivo. Ela fazia coisas que não me deixavam fazer. Clareava seus cabelos compridos, usava sapatos com salto plataforma, fumava cigarros depois da aula. Ruth esbarrou com eles dois, mas eles não a viram. Carregava uma pilha de enormes livros que tinha pegado emprestado com a senhora Kaplan, professora de ciências sociais. Eram todos textos feministas clássicos, e ela os segurava com as lombadas encostadas na barriga para que ninguém visse o que era. Seu pai, empreiteiro, tinha lhe dado de presente dois prendedores de livros feitos de elástico super forte. Ruth tinha passado 2 deles em volta dos livros que pretendia ler durante as férias. Clarice e Brian estavam rindo. A mão dele estava dentro da blusa dela. Conforme ele ia subindo a mão, ela ria mais, mas evitava suas investidas girando o corpo ou se afastando alguns centímetros. Ruth manteve distância disso como fazia da maioria das coisas. Teria passado por eles do jeito habitual, de cabeça baixa e olhando para o lado. Mas todo mundo sabia que Clarissa tinha sido minha amiga, então ela olhou. Vai, amor, dizia Brian. Só um montinho de amor, só um. Notei que Ruth franzia os lábios de nojo. Os meus estavam se franzindo no céu. Brian, eu não posso, aqui não. E no milharal? Sussurrou ele. Clarissa riu de nervoso, mas alinhou o rosto no espaço entre o pescoço e o ombro dele. Por enquanto, sua resposta seria não. Depois disso, o escaninho da Clarissa foi arrombado. Levaram um caderno de colagens dela, várias fotografias coladas na parte de dentro do escaninho e o pacote de maconha de Brian, que ele tinha escondido ali sem a Clarissa saber. Ruth, que nunca tinha ficado doida, passou aquela noite esvaziando o tabaco de um dos longos cigarros More King Size marrons da mãe e enchendo-o de maconha.
Foi se sentar na casinha de ferramentas com uma lanterna, olhando fotos minhas e fumando mais bagulho do que até os maconheiros do colégio conseguiam absorver. A senhora Connors, sentada na janela da cozinha lavando louça, sentiu o cheiro vindo da casinha de ferramentas. Acho que a Ruth está fazendo amigos no colégio, disse ela ao marido, que estava sentado lendo seu Evening Bulletin com uma xícara de café. Desculpa, gente. Nossa, espirrou nada. Vamos lá. No final de um dia de trabalho. Vou voltar porque ficou desgarrado essa frase aqui. Acho que a Ruth está fazendo amigos no colégio, disse ela ao marido, que estava sentado lendo seu Evening Bulletin com uma xícara de café. No final de um dia de trabalho, ele estava cansado demais até para especular qualquer coisa. Que bom, disse ele. Talvez ela ainda tenha salvação. Sempre tem, disse ele. Quando Ruth voltou mais tarde naquela noite, com os olhos vermelhos por causa da lanterna e dos 8 cigarros Maury que tinha fumado, sua mãe a recebeu com um sorriso e lhe disse que tinha torta de mirtilo na cozinha. Nossa mãe sentiu, né, que ela estava fumando maconha e ficou com a fome, né, que dizem que dá, e ofereceu comida para ela. Ruth precisou de alguns dias e de algumas pesquisas não relacionadas com suco de salmão, mas descobriu por que tinha comido a torta inteira de uma vez só. Vamos lá. O ar do meu céu muitas vezes cheirava a gambá. Só um pouquinho. Era um cheiro que eu sempre tinha adorado na terra. Quando sentia, além do aroma em si, eu tinha a sensação do cheiro. Era o medo e o poder do animal misturados para formar um cheiro almiscarado, pungente e duradouro. O céu da Franny tinha cheiro de tabaco puro classe A. O da Holly tinha cheiro de quaquete. Kumquat. Eu acho que é assim que se pronuncia, gente. Kumquat. É C-U-M-Q-U-A-T. Tá, continuando. Eu passava dias e noites inteiros sentado no mirante olhando, vendo Clarice se afastar de mim em direção ao reconforto de Brian, vendo Ruth encará-la de trás de um canto perto da sala de pendas domésticas ou do lado de fora do refeitório perto de onde ficava a enfermeira. No começo, a liberdade que eu tinha de ver o colégio inteiro era inebriante. Eu via o treinador de futebol assistente deixar chocolates anônimos para a professora de ciências casada, ou a chefe de torcida tentando chamar a atenção de um menino que tinha sido expulso tantas vezes de tantos colégios que até ele tinha perdido a conta. Via o professor de artes transar com a namorada na sala do forno de cerâmica e o diretor olhar comprido para o treinador de futebol assistente. Concluí que esse treinador de futebol assistente era um garanhão no universo do ginásio Kennedy. Mesmo que seu maxilar quadrado não tivesse efeito nenhum sobre mim. Todas as noites, no caminho de volta para o duplex, eu passava debaixo de postes de luz antigos que tinha visto certa vez em uma peça de teatro. Os globos de luz ficavam pendurados no poste formando arcos. Eu me lembrava deles porque, quando assisti a peça com meus pais, tinha os achado gigantescos, pesadas bagas cheias de luz. No céu, eu brincava de me posicionar de modo que a minha sombra furasse as bagas enquanto caminhava para casa. Depois de ficar olhando Ruth certa noite, encontrei Franny enquanto isso. A praça estava deserta e as folhas começavam a girar em um redemoinho mais distante. Fiquei parada e olhei para ela, para as rugas de expressão que se acumulavam perto de seus olhos e de sua boca. "Por que você está tremendo?" perguntou Franny. E, embora o ar tivesse úmido e frio, eu não conseguia dizer que era esse o porquê. "Não consigo deixar de pensar na minha mãe", disse eu. Franny segurou minha mão esquerda com suas 2 mãos e sorriu. Eu queria beijá-la de leve na bochecha ou que ela me abraçasse, mas em vez disso, fiquei olhando ela se afastar na minha frente, vendo seu vestido azul se arrastar para longe. Eu sabia que ela não era minha mãe, não podia fazer de conta. Virei as costas e voltei para o mirante. Senti o ar úmido subir por minhas pernas e braços, levantando bem de leve as pontas dos meus cabelos. Pensei em teias de aranha de manhã, em como elas retinham pequenos diamantes de orvalho, em como, com um leve movimento do pulso, eu costumava destruí-las sem pensar. Na manhã do meu 11º aniversário, eu tinha acordado muito cedo. Ninguém mais estava acordado, ou pelo menos era o que eu pensava. Desci as escadas em silêncio e procurei na sala de jantar onde supunha que estariam meus presentes. Mas não havia nada ali. Era a mesma mesa da véspera. Mas quando me virei, vi o presente
em cima da escrivaninha da minha mãe na sala de estar. A linda escrivaninha com sua superfície sempre limpa. A mesa de pagar contas, era como eles a chamavam. Envolta em um papel de seda, mas ainda não embalada, estava uma máquina fotográfica, que eu tinha pedido com a voz meio chorosa, de tão certa que estava de que eles não iam me comprar uma. Cheguei mais perto e olhei para a máquina. Era uma Instamatic. Instamatic. E ao seu lado havia 3 rolos de filme e uma caixa com 4 flashes quadrados. Era a minha primeira máquina fotográfica, meu kit de iniciante para virar o que eu queria ser, fotógrafa de vida selvagem. Olhei em volta, ninguém. Vi através de persianas da frente, que minha mãe sempre deixava meio abertas, convidativo, porém discreto, que Grace Tarkin, que vivia mais embaixo da rua e frequentava um colégio particular, estava andando com tornozeleiras de peso presa nos pés. Apressada, pus o filme na máquina e comecei a perseguir Grace Tarkin, como imaginei que, quando ficasse mais velha, perseguiria elefantes e rinocerontes selvagens. Ali, eu me escondia atrás de persianas e janelas. Lá me esconderia atrás de juncos altos. Eu me movia em silêncio, de um jeito que eu pensava ser cuidadoso, enquanto segurava a longa barra da minha camisola, de flanela com a mão livre. Acompanhei os movimentos dela pela nossa sala de estar, passando pelo hall de entrada até o quartinho do outro lado. Enquanto via sua forma de se distanciar, tive uma ideia brilhante. Eu correria até o quintal dos fundos, de onde poderia vê-la sem obstáculos. Então corri na ponta dos pés até os fundos da casa. Mas, quando cheguei lá, descobri que a porta da varanda estava escancarada. Quando vi minha mãe, esqueci-me completamente de Grace Stark. Eu gostaria de poder explicar melhor do que isso, mas eu nunca tinha visto sentada tão imóvel, tão ausente de alguma maneira. Lá fora, na varanda fechada por uma tela, ela estava sentada em uma cadeira dobrável de alumínio, de frente para o quintal dos fundos. Segurava um pires, e em cima do pires estava sua habitual xícara de café. Naquela manhã, não havia marcas de batom, porque não havia batom até ela o passar para... Para quem? Nunca tinha me ocorrido fazer aquela pergunta. Para o meu pai? Para nós? Holiday estava sentado perto da bacia de pássaros, ofegando alegremente, mas ele não me viu. Estava olhando para minha mãe. O olhar dela se estendia até o infinito. Naquele instante, ela não era minha mãe, mas sim alguma coisa separada de mim. Olhei para o que eu nunca tinha visto, como nada a não ser mamãe, e vi a pele macia e empoada de seu rosto, empoada sem maquiagem, macia sem ajuda. Juntos, suas sobrancelhas e olhos formavam um conjunto, olhos de oceano. Assim a chamava meu pai, quando queria uma das suas cerejas cobertas de chocolate, que ela guardava escondidas no armário de bebidas como sua iguaria particular. E agora eu entendi o nome. Eu pensava que era porque seus olhos fossem azuis, mas agora via que era porque eram infinitos de um modo que eu achava assustador. Tive uma intuição naquela noite. Não um pensamento formado, uma intuição de que, antes de Holiday me ver e sentir meu cheiro, antes de a bruma orvalhada por cima da grama se evaporar e de minha mãe dentro dela acordar como fazia todas as manhãs, eu devia tirar uma foto com minha nova máquina. Quando o filme revelado chegou da oficina da Kodak, em um envelope especial pesado, pude ver a diferença imediatamente. Havia apenas uma foto na qual minha mãe era Abigail. Era aquela primeira, tirada sem ela perceber, capturada antes de o clique assustá-la e transformá-la na mãe de menina que fazia aniversário, na dona do cachorro feliz, na mulher do homem carinhoso e na mãe também de outra menina e de um adorado menino. Dona de casa, jardineira, vizinha bem-humorada, os olhos da minha mãe eram oceanos e dentro deles havia perda. Pensei que tinha a vida toda para entendê-los, mas só tive aquele dia. Uma vez na terra eu a vi como Abigail, e depois deixei a visão retroceder naturalmente, meu fascínio contido pelo desejo de que ela fosse minha mãe e me abraçasse como essa mãe. Eu estava no mirante pensando na foto, pensando na minha mãe, quando Lindsay se levantou no meio da noite e se esgueirou pelo corredor. Eu olhava como olharia um ladrão rodeando uma casa em um filme. Sabia que, quando ela girasse a maçaneta da minha porta, ela cederia. Sabia que ela ia entrar, mas o que faria lá dentro? Meu território particular já havia se tornado terra de ninguém no meio da nossa casa.
Minha mãe não havia tocado nele. Minha cama ainda estava desfeita da manhã apressada da minha morte. Meu hipopótamo florido estava jogado entre lençóis e travesseiros, assim como uma roupa que eu tinha desistido de usar antes de escolher as calças boca de sino amarelas. Lindsay atravessou o tapete macio e tocou a saia azul marinho e o casaco de crochê vermelho e azul que formavam duas bolas separadas, desprezadas sem pensar. Pegou o casaco e o estendeu em cima da cama, alisando. Era ao mesmo tempo feio e precioso. Eu podia ver isso. Ela o afagava. Lindsay acompanhou com o dedo a borda da bandeja dourada que eu tinha em cima da penteadeira, cheia de broches de eleições e do colégio. Meu preferido era um broche cor-de-rosa com as palavras Hip Dip diz amor, que eu tinha encontrado no estacionamento do colégio, mas havia dito de prometer para minha mãe não usar. Eu guardava vários broches naquela bandeja e presos em uma flâmula de feltro gigante da Universidade de Indiana, onde meu pai tinha estudado. Pensei que ela fosse roubá-los, pegar um ou dois para usar, mas ela não fez isso, nem mesmo pegou neles, apenas deslizou a ponta dos dedos para cima de todas as coisas da bandeja. Foi então que ela viu uma pontinha branca saindo debaixo da bandeja. Ela puxou. Era a foto. Ela expirou profundamente e se sentou no chão, com a boca ainda aberta e a mão ainda segurando a foto. As cordas se agitavam e batiam à sua volta, como uma tenda de lona que se soltou das amarras. Ela também, como eu até a manhã daquela foto, nunca tinha visto a mãe desconhecida. Tinha visto as fotos que vinham logo em seguida. Minha mãe, parecendo cansada, mas sorrindo. Minha mãe e Holiday de pé na frente do corniço, enquanto o sol atravessava seu roupão e sua camisola. Mas eu tinha querido ser a única pessoa da casa a saber que minha mãe também era uma outra pessoa. Alguém misterioso e desconhecido para nós. Da primeira vez que passei para o outro lado, fui por acidente. Era dia 23 de dezembro de 1973. Buckley estava dormindo. Minha mãe tinha levado Lindsay ao dentista. Naquela semana, eles tinham decidido que todos os dias, como uma família, gastariam algum tempo tentando continuar a vida. Meu pai se atribuiu a tarefa de limpar o quarto de hóspedes do andar de cima, que muito tempo atrás tinha se transformado em seu quartinho. O pai dele tinha lhe ensinado a construir barcos dentro de garrafas. Minha mãe, minha irmã e meu irmão não davam a mínima para os barcos. Eu os adorava. O quartinho estava cheio deles. Durante o dia todo, no trabalho, ele contava números, tarefa obrigatória para uma empresa de seguros de Chadford. E à noite construía os barcos ou lia livros sobre a guerra civil para relaxar. Sempre que estava pronto para içar a vela, ele me chamava. A essa altura, o barco já tinha sido bem colado no fundo da garrafa. Eu entrava e meu pai me pedia para fechar a porta. Muitas vezes parecia que a sineta do jantar tocava imediatamente, como se minha mãe tivesse um sexto sentido para coisas das quais não participava. Mas quando esse sentido a deixava na mão, minha tarefa era segurar a garrafa para ele. Segura firme, disse ele. Você é meu primeiro contramestre. Delicadamente ele puxava o único barbante que ainda saía pela boca da garrafa. E voilá! Todas as velas subiam, do mastro simples ao veleiro. Tínhamos o nosso barco. Eu não podia aplaudir porque eu estava segurando a garrafa, mas sempre queria aplaudir. A partir daí, meu pai trabalhava depressa, queimando a ponta do barbante até dentro da garrafa, com um cabide de casaco aquecido em uma vela. Se ele fizesse isso errado, o barco inteiro estaria arruinado. Ou, pior ainda, as pequenas velas de papel pegariam fogo e, de repente, com um grande fu, eu estaria segurando uma garrafa de chama nas mãos. Meu pai acabou construindo um suporte de madeira balsa para me substituir. Lindsay e Buckley não compartilhavam do meu fascínio. Depois de tentar criar entusiasmo bastante para eles três, ele desistiu e se recolheu ao seu quartinho. Para o resto da minha família, um barco dentro de uma garrafa era igual a qualquer outro. Mas enquanto limpava naquele dia, ele falou comigo. Suzy, minha filhinha, minha marinheirazinha. Vou repetir, tá, gente? Suzy, minha filhinha, minha marinheirazinha, disse ele. Você sempre gostou destes menores. Fiquei olhando enquanto ele alinhava os barcos em garrafas em cima da mesa.
tirando-os das prateleiras em que ele geralmente ficava. Usando uma camisa velha da minha mãe rasgada em pedaços, ele começou a tirar a poeira das prateleiras. Debaixo de sua escrivania havia garrafas vazias, fileiras e mais fileiras de garrafas que tínhamos juntados para as nossas construções futuras. No armário haviam mais barcos, os barcos que ele tinha construído com o próprio pai, os que ele tinha construído sozinho e, finalmente, os que tínhamos construído juntos. Alguns eram perfeitos, mas suas velas ficaram amareladas. Outros haviam desabado ou virado com os anos. E, por fim, havia aquele que tinha pegado fogo na semana anterior à minha morte. Foi esse que ele quebrou primeiro. Meu coração deu um pulo. Ele se virou e viu todos os outros, todos os anos que representavam e todas as mãos que os tinham segurado. As mãos de seu pai morto, as mãos de sua filha morta. Fiquei olhando enquanto ele quebrava o resto. Ele batizou as paredes e a cadeira de madeira com a notícia da minha morte. E depois ficou em pé no meio do quarto de hóspedes / quartinho, cercado por vidro verde. As garrafas, todas elas, estavam quebradas pelo chão, com as velas e os corpos dos barcos espalhados entre elas. Ele estava em pé no meio do naufrágio. Foi então que, sem saber como, eu me revelei. Em todos os pedaços de vidro, em todos os cacos e lascas, projetei meu rosto. Meu pai olhou para baixo e em volta, passeando os olhos pelo quarto. Louco, foi só por um segundo, e depois eu desapareci. Ele ficou calado por um instante, depois riu. Um uivo saído do fundo do seu estômago. Riu tão alto e tão profundamente que no meu céu seu riso me fez tremer. Ele saiu do quarto e andou até meu quarto 2 portas mais adiante. O corredor era estreito, e minha porta era como todas as outras, oca o bastante para poder ser facilmente furada com um soco. Ele estava prestes a quebrar o espelho em cima da minha penteadeira e arrancar o papel de parede com as unhas, mas em vez disso caiu na minha cama, soluçando, e abraçou os lençóis cor de lavanda enrolados em uma bola. Papai, disse Buck. Meu irmão segurava a maçaneta com a mão. Meu pai se virou, mas foi incapaz de parar de chorar. Deslizou até o chão. Ai, gente. Peraí. Vamos lá. Deslizou até o chão, ainda segurando os lençóis, e então abriu os braços. Teve de pedir 2 vezes ao meu irmão, coisa que nunca tinha feito antes, mas Buckley foi até ele. Meu pai enrolou meu irmão nos lençóis que tinham o meu cheiro. Lembrou-se do dia em que eu tinha implorado para ele pintar meu quarto de roxo e pôr um papel de parede da mesma cor. Lembrou-se de arrumar as National Geographic antigas nas prateleiras da minha estante. Eu queria me imbuir de fotografia de vida selvagem. Lembrou-se de quando havia apenas uma criança na casa por um curto espaço de tempo, antes de Lindsay chegar. Você é muito especial para mim, rapazinho, disse meu pai abraçando. Buckley recuou e encarou o rosto franzido do meu pai, as marcas brilhantes de lágrimas no canto dos olhos. Assentiu com uma expressão séria e beijou a bochecha do meu pai. Era uma coisa tão divina que ninguém no céu teria sido capaz de inventar aquilo. Uma criança tomando conta de um adulto. Meu pai enrolou os lençóis em volta dos ombros de Buckley e lembrou-se de como eu caía na cama alta de baldaquino em cima do tapete, sem nunca acordar. Sentado em seu escritório, em uma cadeira verde, lendo um livro, ele se assustava com o barulho do meu corpo aterrissando. Gostava de me ver dormindo profundamente, sem ser perturbada por pesadelos ou mesmo pelo chão duro de madeira. Nesses momentos, ele jurava que seus filhos seriam reis, ou governantes, ou artistas, ou médicos, ou fotógrafos de vida selvagem. Qualquer coisa que sonhassem por descer. Alguns meses antes de eu morrer, ele tinha me encontrado assim, mas escondido dentro dos lençóis comigo estava Buck, de pijama com seu urso aninhado contra minhas costas, dormindo e chupando o dedo. Naquele instante, meu pai tinha sentido o primeiro sinal da estranha e triste mortalidade de seu pai. Sua vida tinha dado origem a 3 crianças, então o número o tranquilizava. O que quer que acontecesse com Abigail ou com ele, os 3 teriam um ao outro. Assim, a linhagem que ele tinha começado lhe parecia imortal, como um forte filamento de aço, seguindo rumo ao futuro, continuando depois dele onde quer que ele fosse parar, até mesmo na velhice profunda e branca. Ele agora encontraria sua Suzy dentro de seu filho pequeno. Desse amor vivos,
ele disse a si mesmo. Disse em voz alta dentro de seu cérebro. Mas minha presença parecia puxá-lo, arrastá-lo para trás, para trás, para trás. Ele encarou o menininho que segurava nos braços. Quem é você? Viu-se perguntar. De onde você veio? Fiquei olhando meu pai e meu irmão. A verdade era muito diferente do que líamos no colégio. A verdade era que a linha entre os vivos e os mortos aparentemente podia ser difusa e borrada. E com isso finalizamos o capítulo 3. Vamos agora para o capítulo 4, na página 52, pessoal. Vamos lá. Capítulo 4. Nas horas depois de eu ser assassinada, enquanto minha mãe dava telefonemas e meu pai começava a percorrer a vizinhança de porta em porta me procurando, o Sr. Heavy tinha tapado o buraco no milharal e levado embora um saco com as partes do meu corpo dentro. No filme, pessoal, é diferente a forma que ele transporta o corpo dela. Ele passou a 2 casas de onde meu pai conversava com o senhor e a senhora Tarkin. Andava pela faixa de terra entre 2 fileiras de cercas vivas em guerra. O bucho dos Dewey e a vara de ouro dos State. Seu corpo passou roçando nas folhas verdes resistentes, deixando vestígios de mim atrás de si, cheiros que o cachorro dos Gilbert sentiria e seguiria para achar meu cotovelo. Cheiros que o granizo e a chuva dos 3 dias seguintes lavariam antes que se pudesse sequer pensar nos cachorros da polícia. Ele me carregou de volta até sua casa, onde, enquanto ele entrava para se lavar, fiquei esperando por ele. Depois de a casa mudar de dono, os novos proprietários torceram o nariz para a mancha escura no chão de sua garagem. Ao levar compradores em potencial para ver a casa, a agente imobiliária disse que era uma mancha antiga, mas era eu, escorrendo do saco que o Sr. Heavy carregava e me espalhando pelo concreto. O início de meus sinais secretos para o mundo. Levaria algum tempo para eu perceber o que vocês sem dúvida já presumiram, que eu não era a primeira menina que ele matava. Ele sabia que tinha de tirar meu corpo do milharal. Sabia que tinha de prestar atenção à meteorologia para matar durante um arco de precipitação leve e forte, porque isso impediria a polícia de encontrar indícios. Mas não era tão cuidadoso quanto a polícia gostava de pensar. Esqueceu-se do meu cotovelo. Usou um saco de pano para meu corpo ensanguentado. E se alguém estivesse olhando, talvez tivesse achado estranho ver seu vizinho andando por uma faixa de terra que era apertada, mesmo para crianças que gostavam de fingir que as cercas vivas em guerra eram um esconderijo. Enquanto esfregava o corpo na água quente de seu banheiro suburbano, um banheiro de disposição idêntica ao que Lindsay, Buckley e eu dividíamos, seus gestos eram lentos, não ansiosos. Sentia-se invadir pela calma. Deixou as luzes do banheiro acesas e sentiu água morna me lavar. Então pensou em mim, meu grito abafado em seu ouvido, meu delicioso gemido de morte. A magnífica pele branca que nunca tinha visto o sol como a pele de um bebê e depois cortada tão facilmente com a lâmina de sua faca. Tremeu sob o calor com um calafrio de prazer arrepiando a pele de seus braços e pernas. Ele tinha me colocado dentro do saco de pano encerado e jogado lá dentro o creme de barbear e a navalha da prateleira de lama, seu livro de sonetos, e finalmente a faca suja de sangue. Esses objetos estavam misturados com meus joelhos, dedos da mão e do pé, mas ele fez um lembrete para tirá-los de lá antes do meu sangue ficar pegajoso demais, mais tarde naquela noite. Os sonetos e a faca, pelo menos, ele recuperou. Nas vésperas havia todo tipo de cachorro, e alguns deles, os de que eu mais gostava, levantavam a cabeça quando sentiam um cheiro interessante no ar. Gente, nas vésperas não é nas vésperas tipo antes. Eu acho que é um local, porque tá escrito com V maiúsculo, então acho que é um local. Vou repetir, tá, pra gente retomar o parágrafo. Nas vésperas havia todo tipo de cachorro, e alguns deles, os que eu mais gostava, levantavam a cabeça quando sentiam um cheiro interessante no ar. Se o cheiro fosse forte bastante, se não conseguissem identificá-lo imediatamente, ou se, como era possível, soubessem exatamente o que era, e seus cérebros dissessem, steak tartar, eles o seguiam até chegarem ao objeto em si, diante da verdadeira mercadoria, da verdadeira história. Decidiam então o que fazer. Era assim que funcionava. Não reprimiam seu desejo de saber só porque o cheiro era ruim ou o objeto era perigoso.
Eles caçavam. Eu também. O Sr. Heavy levou o saco encerado, cor de laranja com meus restos dentro para um sumidouro, a 13 quilômetros de nosso bairro, uma área que até recentemente era abandonada, exceto pelos trilhos de trem e por uma oficina de motocicletas ali perto. No carro, sintonizou em uma estação de rádio que tocava canções natalinas sem parar durante o mês de dezembro. Dentro de sua imensa caminhonete, ele assobiava e se felicitava, sentindo-se satisfeito. Torta de maçã, cheeseburger, sorvete, café. Satisfeito. Estava ficando cada vez melhor agora, sem nunca usar um padrão antigo que o aborrecesse, mas sim tornando cada morte uma surpresa para si mesmo, um presente para si mesmo. O ar dentro da caminhonete estava frio e frágil. Eu podia ver o ar úmido quando ele expirava, e isso me fazia querer apalpar meus próprios pulmões endurecidos. Ele seguiu pela estrada estreita que separava dois novos lotes industriais. A caminhonete derrapou saindo de um buraco particularmente fundo, e o cofre, que continha um saco com meu corpo dentro, bateu no eixo interno da roda de trás da caminhonete, rasgando o plástico. Droga, disse o Sr. Heavy, mas não parou e recomeçou a assobiar. Eu tinha uma lembrança de passar por aquela estrada com meu pai dirigindo e Buckley sentado do meu lado. Um único cinto de segurança para nós dois. É uma excursão ilegal fora de casa. Meu pai tinha perguntado se algum de nós queria ver uma geladeira desaparecer. A terra vai engolir a geladeira, disse ele, pôs o chapéu e as luvas escuras de cordovão que eu cobiçava. Eu sabia que luvas com separações para cada dedo queriam dizer que você era adulto, e as luvas sem separações para os dedos queria dizer que não era. Para o Natal de 1973, minha mãe tinha me comprado um par de luvas com separações para cada dedo. Lindsay acabou ficando com elas, mas sabia que eram minhas. Ela as deixou na beira do milharal um dia depois do colégio, a caminho de casa. Estava sempre fazendo isso, me deixando coisas. A terra tem uma boca? Perguntou Buck. Uma grande boca redonda, mas sem lábios, disse meu pai. Jack, disse minha mãe rindo. Pare! Sabe que eu peguei ele lá fora, rosnando para as bocas de leão? Eu vou, disse eu. Meu pai tinha me dito que havia uma mina subterrânea abandonada e ela tinha desabado para formar um sumidouro. Eu não ligava, queria ver a terra engolir alguma coisa tanto quanto qualquer outra criança. Então, quando vi o Sr. Heavy me levar para o sumidouro, não pude evitar pensar como ele era esperto. Como ele pôs o saco dentro de um cofre de metal, me colocando no meio de todo aquele peso. Era tarde quando ele chegou lá, e ele deixou o cofre em sua caminhonete Wagoner, enquanto se aproximava da casa dos Flanagans. Gente, peraí, porque tá separado aqui. Flanagan, que moravam na propriedade em que ficava o sumidouro. Os Flanagan ganhavam a vida cobrando das pessoas que queriam jogar fora seus eletrodomésticos. O Sr. Heavy bateu na porta da casinha branca e uma mulher veio atender. O cheiro de alecrim cordeiro encheu meu céu e chegou ao nariz do Sr. Heavy vindo dos fundos da casa. Ele podia ver um homem na cozinha. Boa noite, senhor, disse a senhora Flanagan. Tem alguma coisa para jogar fora? Na caçamba da caminhonete, disse o Sr. Heavy. Ele estava preparado com uma nota de $20. O que tem aí dentro? Um corpo? Brincou ela. Era a última coisa em que ela pensaria. Ela morava em uma casa aconchegante, embora pequena. Tinha um marido que estava sempre em casa para consertar coisas e tratá-la bem porque nunca tinha de trabalhar. E um filho ainda jovem bastante para pensar que sua mãe era a única coisa do mundo. O Sr. Heavy sorriu. E enquanto via o sorriso surgir em seu rosto, fui incapaz de desviar os olhos. Um velho cofre do meu pai. Finalmente consegui trazer, disse ele. Queria fazer isso há anos. Ninguém se lembra do segredo. Tem alguma coisa dentro? Perguntou ela. Viciado. Então pode jogar. Quer alguma coisa? Seria ótimo. Não, desculpa, gente. Eu li errado. Então pode jogar. Quer alguma ajuda? Seria ótimo, disse ele. Os Flanagan jamais desconfiaram nem por um instante que a menina sobre o qual leram no jornal durante os anos seguintes, desaparecida, suspeita de crime, cotovelo encontrado por cão da vizinhança, menina de 14 anos pode ter sido morta no milharal de
Stolfs, gente, morta no milharal de Stolfs. Nossa, essa palavra, nunca tinha ouvido essa palavra. Alerta para outras jovens. Distrito vai reurbanizar terreno ao lado do colégio. Lindsay Salmão, irmã da menina morta, faz discurso de adeus. Pudesse ter estado dentro do cofre de metal cinza que um homem sozinho tinha levado certa noite e pagado $20 para jogar no sumidouro. No caminho de volta para a caminhonete, o Sr. Heavy pôs a mão no bolso. Ali estava minha pulseira de amuletos de prata. Ele não conseguia se lembrar de tê-la tirado do meu pulso. Não tinha lembrança de tê-la jogado no bolso de suas calças limpas. Apalpou-a e a parte carnuda de seu indicador encontrou o metal dourado liso da pedra angular, símbolo da Pensilvânia. A parte de trás da sapatilha de balé, o pequeno furo do minúsculo dedal e os aros da bicicleta com rodas que funcionavam. Descendo a estrada 202, ele parou no acostamento, comeu um sanduíche de linguiça que tinha feito mais cedo e depois dirigiu até um parque industrial que estavam construindo ao sul de Donegal. Gente, hoje tá difícil com essas palavras. Ao som de Downington. Não havia ninguém na obra. Naqueles dias não havia segurança no subúrbio. Ele estacionou o carro perto de um banheiro químico. Sua desculpa estava pronta para o caso pouco provável de ele precisar de alguma. Era nessa parte do que aconteceu depois que eu pensava quando pensava no Sr. Heavy. Em como ele ficou andando entre as escavações enlameadas e se perdeu entre os bulldogs adormecidos com suas formas monstruosas assustadoras no escuro. O céu da terra estava azul escuro na noite seguinte à minha morte, e naquela área aberta o Sr. Heavy podia ver a quilômetros de distância. Decidi ficar ali com ele, ver aqueles quilômetros distantes como ele os via. Queria ir aonde ele iria. Tinha parado de nevar. Agora eu que estou me enrolando. Estava ventando. Ele entrou no que seus instintos lhe diziam que logo seria um lago artificial. Ficou ali de pé e apalpou os amuletos uma última vez. Gostava da pedra angular da Pensilvânia, que meu pai tinha mandado gravar com minhas iniciais. O meu preferido era a pequena bicicleta. Retirou da pulseira e guardou no bolso. Jogou a pulseira com seus amuletos restantes dentro do futuro lago artificial. 2 dias antes do Natal, vi o Sr. Heavy ler um livro sobre os Dogon e os Bambara do Mali. Vi a centelha de uma ideia brilhar quando ele leu sobre o tecido e as cordas que eles usavam para construir abrigos. Ele decidiu que queria construir de novo e experimentar como tinha feito com o buraco. E decidiu-se por uma tenda cerimonial como as descritas no livro. Reunir os materiais simples e ergueria em algumas horas no seu quintal dos fundos. Depois de quebrar todos os barcos dentro das garrafas, meu pai o encontrou ali. Estava frio lá fora, mas o Sr. Heavy vestia apenas uma fina camisa de algodão. Ele tinha feito 36 anos naquele ano e estava experimentando as lentes de contato duras. Elas tornavam seus olhos continuamente vermelhos, e muitas pessoas, incluindo meu pai, pensavam que ele tinha começado a beber. O que é isso? Perguntou meu pai. Apesar das doenças de coração que acometem os homens da família Salmão, meu pai era resistente. Era mais alto do que o Sr. Heavy, então quando deu a volta pela frente da casa verde de sarrafos de madeira e chegou ao quintal dos fundos, onde viu o Sr. Heavy erguendo coisas parecidas com traves de gol, ele tinha uma aparência enérgica e capaz. Estava agitado por ter me visto no vidro estilhaçado. Eu o vi cruzar o gramado, balançando o corpo como alunos a caminho do colégio. Parou logo antes de tocar a sebe de sabugueiro do Sr. Heavy com a palma da mão. O que é isso? Tornou a perguntar. O Sr. Heavy parou o tempo suficiente para olhar para ele e depois voltou ao que estava fazendo. Uma tenda de lona. Como assim? Sr. Salmão, disse ele, sinto muito pela sua perda. Erguendo o corpo, meu pai deu a resposta que o ritual exigia. Obrigado. Era como uma pedra presa em sua garganta. Houve um instante de silêncio, e então o Sr. Heavy, sentindo que meu pai não tinha intenção de ir embora, perguntou se ele queria ajudar. Foi assim que, do céu, eu vi meu pai construir uma tenda com o homem que tinha me matado. Meu pai não aprendeu muita coisa. Aprendeu a amarrar pedaços de arco em estacas
pontudas e a traçar galhos mais finos nessas peças para formar semi-arcos na outra direção. Aprendeu a juntar as extremidades desses galhos e amarrá-los nas vigas. Aprendeu que estava fazendo isso porque o Sr. Heavy tinha lido sobre a tribo dos Imesurek e queria reproduzir suas tendas. Ele se pôs de pé, concordando com a opinião da vizinhança de que aquele homem era estranho. Por enquanto, era isso. Mas quando a estrutura básica ficou pronta, 1 hora de trabalho depois, o Sr. Heavy encaminhou-se para dentro de casa sem dizer porquê. Meu pai supôs que era um intervalo, que o Sr. Heavy tinha entrado para pegar café ou um bule de chá. Ele estava errado. O Sr. Heavy entrou na casa e subiu as escadas para verificar a faca de açougueiro que tinha posto no quarto. Ela ainda estava na mesa de cabeceira, em cima da qual ele guardava seu caderno de desenhos, onde muitas vezes, no meio da noite, desenhava os projetos com os quais sonhava. Olhou para dentro de um saco de compras de papel pardo amassado. Meu sangue na faca tinha escurecido. Lembrar-se de seu ato no buraco, fez com que ele se lembrasse de ter lido sobre uma tribo específica no sul de Air, sobre como, quando uma tenda era construída para um casal de recém-casados, as mulheres da tribo faziam o lençol mais bonito de que eram capazes para cobri-la. Lá fora tinha começado a nevar. Era a primeira neve desde a minha morte, e meu pai percebeu isso. Estou te ouvindo, querida, disse ele para mim, embora eu não tivesse falando. O que é? Concentrei-me com muita força no gerânio morto em seu campo de visão. Pensei que, se eu pudesse fazê-lo florescer, ele teria sua resposta. No meu céu, ele florescia. No meu céu, pétalas de gerânio rodopiavam e redemoinham até minha cintura. Na terra, nada acontecia. Mas através da neve eu percebi o seguinte. Meu pai estava olhando em direção à Casa Verde de uma maneira nova. Ele tinha começado a se perguntar. Lá dentro, o Sr. Heavy tinha vestido uma pesada camisa de flanela. Mas o que meu pai percebeu primeiro foi que ele trazia nos braços uma pilha de lençóis brancos de algodão. Para que serve isso? Perguntou meu pai e, de repente, ele não conseguia parar de ver meu rosto. Oleados, disse o Sr. Heavy, quando entregou uma pilha a meu pai. As costas da sua mão tocaram os dedos do meu pai. Foi como um choque elétrico. O senhor sabe alguma coisa, disse meu pai. Ele encarou meu pai, olhou direto nos seus olhos, mas não disse nada. Eles trabalharam juntos, com a neve caindo, quase flutuando. E enquanto meu pai se movimentava, a adrenalina corria por seu corpo. Ele relembrou o que sabia. Alguém tinha perguntado a esse homem onde ele estava no dia em que eu desapareci? Alguém tinha visto esse homem no milharal? Ele sabia que seus vizinhos tinham sido interrogados, metodicamente. A polícia tinha ido de porta em porta. Meu pai e o Sr. Heavy espalharam os lençóis por cima do arco que formava uma cúpula, prendendo-os em volta do quadrado formado pelas vigas que uniam as estacas pontudas. Depois penduraram os lençóis restantes direto nas vigas, de modo que as bordas dos lençóis tocavam o chão. Quando terminaram, havia um pouco de neve acumulada em cima dos arcos cobertos. A neve enchia os vincos da camisa do meu pai e formava uma linha acima do seu cinto. Eu me dei conta de que nunca mais correria pela neve com Holiday. Nunca mais empurraria Lindsay em um trenó. Nunca mais ensinaria meu irmãozinho a compactar neve moldando-a com a base da palma da mão. Sem pensar no meu próprio bem. Eu estava sozinha em um mar de pétalas brilhantes. Na terra, os flocos de neve caíam macios e inocentes, como uma cortina descendo. Em pé do lado da tenda, o Sr. Heavy pensou em como a noiva virgem seria trazida para um membro da tribo dos Imesurek em um camelo. Quando meu pai se moveu em sua direção, o Sr. Heavy levantou a palma da mão. Chega, disse ele. Por que o senhor não vai para casa? Tinha chegado a hora de meu pai pensar em alguma coisa para dizer. Mas tudo que ele conseguiu pensar foi Suzy, sussurrou ele, fazendo a segunda sílaba colear como uma cobra. Acabamos de construir uma tenda, disse o Sr. Heavy. Os vizinhos nos viram. Somos amigos agora. O senhor sabe alguma coisa. Vá para casa. Não posso ajudar o senhor. O Sr. Heavy não sorriu nem se adiantou. Recolheu-se para dentro da tenda nupcial e deixou cair o último lençol de algodão branco com o monograma bordado. Terminamos o capítulo 4, pessoal. Vamos para o capítulo 5. Vamos lá, pessoal. Capítulo 5. Estamos na página 60. Parte de mim queria uma vingança rápida. Queria que meu pai se transformasse em um homem que nunca poderia ter sido.
Um homem violento em sua raiva. É isso que se vê nos filmes, é isso que acontece nos livros que as pessoas leem. Um homem normal pega uma arma ou uma faca e persegue o assassino de sua família. Dá uma de Charles Bronson e todo mundo aplaude. Como era realmente. Todos os dias ele acordava antes de o sono se dissipar. Era quem sempre tinha sido. Então, à medida que sua consciência acordava, era como se algum veneno tomasse conta dele. Primeiro, ele não conseguia nem levantar. Ficava ali deitado, debaixo de um peso enorme. Mas então, só o movimento podia salvá-lo. E ele se movia. Se movia. Mas nenhum movimento era capaz de trazer alívio. Alívio para a culpa que ele sentia. Para a mão de Deus que se abatia sobre ele, dizendo: você não estava lá quando sua filha precisou de você. Antes de meu pai sair para a casa do Sr. Heavy, minha mãe estava sentada no hall de entrada perto da estátua de São Francisco que eles tinham comprado. Quando ele voltou, ela não estava mais lá. Ele a chamou, disse seu nome 3 vezes, como um desejo de que ela não aparecesse. Depois subiu os degraus até seu quartinho e rabiscou anotações em um pequeno caderno espiral. Bêbado? Faça-lhe beber. Talvez ele seja falastrão. Em seguida escreveu o seguinte: acho que a Suzy me vê. No céu, fiquei eufórica. Abracei Holly, abracei Franny. Meu pai sabia, achava eu. Então Lindsay bateu a porta da frente com mais força do que o normal. E meu pai ficou agradecido pelo barulho. Estava com medo de continuar com as anotações, de escrever as palavras no papel. A porta batendo ecoou pela estranha tarde que ele tinha passado e o trouxe de volta para o presente, para a atividade em que ele precisava estar para não se afogar. Eu entendia isso. Não estou dizendo que não ficava magoada, que isso não me lembrava sentar à mesa do jantar e ter de escutar Lindsay contar para meus pais sobre a prova na qual ela tinha ido bem, ou sobre o professor de história que ia recomendá-la para condecoração distrital. Mas Lindsay estava viva, e os vivos também mereciam atenção. Ela subiu as escadas correndo. Seus tamancos batiam nas tábuas de pinho da escada e balançavam a casa. Posso tê-la invejado por causa da atenção do meu pai, mas eu respeitava sua maneira de lidar com as coisas. De todas as pessoas da família, era Lindsay que tinha de lidar com o que Holly chamava de síndrome do morto-vivo. Síndrome do morto-vivo. Quando outras pessoas veem a pessoa morta e não veem você. Quando as pessoas olhavam para Lindsay, mesmo meu pai e minha mãe viam a mim. Nem mesmo Lindsay estava imune. Ela evitava espelhos, agora tomava banho no escuro. Ela saía do chuveiro escuro e ia tateando até o porta-toalhas. No escuro estava segura. O vapor úmido do chuveiro que ainda subia dos ladrilhos a protegia. Se a casa estivesse silenciosa ou se ela ouvisse murmúrios lá embaixo, sabia que não seria incomodada. Era nessas horas que podia pensar em mim e fazia isso de suas maneiras. Ou pensava, Suzy, só essa única palavra e chorava ali, deixando as lágrimas rolarem por suas bochechas já úmidas, sabendo que ninguém a veria. Ninguém quantificaria aquela substância perigosa como o pesar. Ou então me imaginava correndo, imaginava fugindo, imaginava a si própria sendo levada no meu lugar, lutando até se libertar. Lutava contra a pergunta constante: onde a Suzy está agora? Meu pai ouviu Lindsay em seu quarto. Vlan, a porta se fechou com um estrondo. Puf! Seus livros foram jogados no chão. Pluft! Ela caiu na cama. Seus tamancos, tum-tum, foram tirados e jogados no chão. Alguns minutos depois, ele estava diante da porta do quarto dela. Lindsay, disse ele ao bater a porta. Não houve resposta. Lindsay, posso entrar? Vá embora, foi sua resposta decidida. Deixa, querida, implorou ele. Vá embora. Lindsay, disse meu pai respirando fundo. Por que não pode me deixar entrar? Ele apoiou a testa de leve na porta do quarto. A madeira estava fresca e por um segundo ele se esqueceu do latejar em suas têmporas. Da suspeita que agora tinha e que ficava se repetindo. Heavy, heavy, heavy. Calçando apenas as meias, Lindsay se aproximou da porta em silêncio. Destrancou enquanto meu pai recuava e preparava uma expressão que esperava que dissesse, não fuja. O que é? Perguntou ela. Peraí, gente, me perdi. O que é? Perguntou ela. Seu rosto estava rígido. Uma afronta.
O que é? Eu quero saber como você está, disse ele. Pensou na cortina caindo entre ele e o Sr. Heavy, como uma captura certa, uma culpa encantadora. Estavam perdidas para ele. Sua família andava pelas ruas, ia ao colégio e no caminho passava pela casa de sarrafos verde do Sr. Heavy. Ele precisava da filha para fazer o sangue voltar a seu coração. Eu quero ficar sozinha, disse Lindsay. Não é óbvio? Eu estou aqui se precisar de mim, disse ele. Olha, pai, disse minha irmã fazendo-lhe sua única concessão. Estou lidando com isso sozinha. O que ele podia fazer com isso? Poderia ter quebrado o código e dito: eu não estou, não consigo, não me obrigue a fazer isso. Mas ficou ali por um segundo e depois recuou. Entendo, disse ele primeiro, embora não entendesse. Eu queria pegá-lo no colo, como tinha visto nos livros de história da arte. Uma mulher segurando um homem no colo. Uma filha dizendo ao pai: está tudo bem, você está bem, não vou deixar nada machucar você. Em vez disso, eu ouvi dar um telefonema para Lynn Federman. Naqueles primeiros dias, a polícia se mostrou quase irreverente. Meninas desaparecidas não era algo comum no subúrbio, mas sem indícios de onde estava meu corpo ou de quem tinha me matado, a polícia estava ficando nervosa. Havia uma janela de tempo no qual geralmente indícios físicos eram encontrados. Essa janela ficava menor a cada dia. Não quero parecer irracional, espetou Federman, disse meu pai. Lynn, por favor. Presa no mata-borrão em cima da sua escrivaninha estava a foto de colégio que Lynn Federman tinha pegado com minha mãe. Ele sabia, antes de alguém pronunciar as palavras, que eu já estava morta. Tenho certeza de que tem um homem na vizinhança que sabe alguma coisa, disse meu pai. Ele estava olhando pela janela de seu quartinho no andar de cima em direção ao milharal. O proprietário do terreno tinha dito à imprensa que, por enquanto, ia deixá-lo vazio. Quem é e o que o fez pensar isso? Perguntou Lynn Federman. Escolheu um lápis curto e mastigado na borda de metal na frente da gaveta de sua escrivaninha. Meu pai lhe contou sobre a tenda, sobre como o Sr. Heavy tinha lhe dito para ir para casa, sobre ter dito meu nome e sobre como a vizinhança achava o Sr. Heavy estranho sem emprego fixo nem filhos. Vou averiguar, disse Lynn Federman, porque tinha que fazê-lo. Era esse o seu papel na dança. Mas o que meu pai tinha lhe dado era pouco, ou nada com que pudesse trabalhar. Não fale com ninguém e não chegue perto dele de novo, avisou Lynn. Quando meu pai desligou o telefone, sentia-se estranhamente vazio. Esgotado, abriu a porta de seu quartinho e a fechou silenciosamente atrás de si. No corredor, pela segunda vez, chamou o nome da minha mãe. Abigail! Ela estava no banheiro do térreo, dando mordida nos doces que a empresa do meu pai sempre nos mandava no Natal. Ela os comia com avidez. Era como sóis se abrindo dentro de sua boca. No verão que estava grávida de mim, ela usava o mesmo vestido de gestante de algodão, vezes sem conta, recusando-se a gastar dinheiro com outro. E comia tudo o que queria, esfregando a barriga e dizendo, obrigada, neném, enquanto respingava chocolate no peito. Houve uma batida na parte de baixo da porta. Mamãe! Ela tornou a guardar os doces no armário de remédios, engolindo os que tinha na boca. Mamãe? Repetiu Buck. Sua voz estava sonolenta. Mãe! Ela desprezava aquela palavra. Quando minha mãe abriu a porta, meu irmãozinho agarrou seus joelhos. Buckley apertou o rosto na carne acima deles. Ouvindo movimentos, meu pai foi encontrar minha mãe na cozinha. Juntos, reconfortaram-se cuidando de Buckley. Cadê a Suzy? Perguntou Buckley enquanto meu pai passava manteiga de amendoim e marshmallow no pão. Um pedaço para ele, um para minha mãe e outro para seu filho de 4 anos. Você guardou seu jogo? Perguntou meu pai a Buckley, indagando-se por que evitava falar no assunto com a única pessoa que o abordava francamente. O que a mamãe tem? Perguntou Buckley. Os dois ficaram olhando para minha mãe, que fitava a cuba seca da pia. O que você acha de irmos ao zoológico essa semana? Perguntou meu pai. Odiava a si mesmo por isso. Odiava a chantagem emocional e a provocação. Odiava o engodo. Mas, como podia dizer ao filho que em algum lugar sua irmã mais velha podia estar cortada em pedacinhos. Mas Buckley ouviu a palavra zoológico e tudo o que ela significava, que para ele era principalmente macacos, e embarcou num caminho ondulado rumo ao esquecimento por mais um dia. A sombra dos anos não era tão grande em seu pequeno corpo. Ele sabia que eu estava fora, mas quando as pessoas estavam fora, elas sempre voltavam. Quando Lynn Federman foi de porta em porta pela vizinhança, não encontrou nada fora do normal na casa de George Heavy. O Sr. Heavy era um homem solteiro que, dizia-se,
tinha a intenção de morar com a mulher. Ela tinha morrido algum tempo antes disso. Ele construía casas de boneca para lojas especiais e era um homem recluso. Era tudo que se sabia. Embora ele não tivesse exatamente feito muitos amigos, sempre havia tido a simpatia da vizinhança. Cada casa de vários andares continha uma história. Para Lynn Federman, particularmente, a de George Heavy parecia interessante. Não, disse Heavy. Ele não conhecia bem o Salmão. Tinha visto as crianças, todo mundo sabia quem tinha filhos e quem não tinha. Comentou ele, com a cabeça baixa e um pouco inclinado para a esquerda. Dá para ver os brinquedos no quintal. As casas são sempre mais alegres, comentou ele, levantando a voz. Soube que o senhor conversou com seu Salmão recentemente, disse Lynn Federman em sua segunda visita à Casa Verde. Conversei sim. Algo errado? Perguntou o Sr. Heavy. Ele olhou para Lynn apertando os olhos, mas depois teve de se interromper. Deixa eu pegar meus olhos. Meus olhos, ó. Deixa eu pegar meus óculos, disse ele. Estava fazendo o acabamento de um segundo império. Segundo império? Perguntou Lynn. Agora que as encomendas de Natal estão prontas, posso experimentar, disse o Sr. Heavy. Lynn o seguiu até os fundos, onde havia uma mesa de jantar encostada em uma parede. Dúzias de pequenos pedaços do que parecia revestimento de parede em miniatura estavam alinhados em cima dela. Um pouco estranho, pensou Federman, mas isso não faz do homem um assassino. O Sr. Heavy pegou os óculos e imediatamente se abriu. Sim, o Sr. Salmão estava dando uma de suas caminhadas e me ajudou a construir a tenda nupcial. Tenda nupcial? Todo ano faço isso pela Lia, disse ele. Minha mulher, eu sou viúvo. Lynn teve a sensação de estar se intrometendo nos rituais particulares daquele homem. Foi o que eu soube, disse ele. Estou chocado com o que aconteceu com aquela menina, disse o Sr. Heavy. Tentei dizer isso ao Sr. Salmão, mas sei por experiência própria que nada faz sentido numa hora dessas. Então o senhor monta essa tenda todo ano? Perguntou Lynn Federman. Isso era algo que ele poderia pedir aos vizinhos para confirmarem. Eu antes fazia isso dentro de casa, mas esse ano tentei fazer do lado de fora. Nós nos casamos no inverno. Até a neve chegar com mais força, pensei que a tenda iria aguentar. Onde dentro de casa? No porão. Posso mostrar ao senhor se quiser. Ainda tenho todas as coisas da Lia lá embaixo. Mas Lynn não continuou. Já me intrometi demais, disse ele. Eu só queria percorrer o bairro outra vez. Como vai a investigação? Perguntou o Sr. Heavy. Estão encontrando alguma coisa? Lynn nunca gostava de perguntas assim. Embora supusesse que fosse o direito das pessoas cujas vidas estava invadindo. Algumas vezes acho que os indícios aparecem na hora certa, disse ele. Quero dizer, se quiserem ser encontrados. Era uma resposta enigmática. Uma resposta do tipo Confúcio falou. Mas funcionava com quase todos os civis. O senhor conversou com o filho dos Ellis? Perguntou o Sr. Heavy. Falamos com a família. Ouvi dizer que ele machucou uns animais na vizinhança. Garanto ao senhor que ele parece um menino bem mau, disse Lynn, mas estava trabalhando no shopping na hora. Testemunhas? Sim. É minha única ideia, disse o Sr. Heavy. Gostaria de poder fazer mais. Lynn achou-o sincero. É verdade que ele é um pouco esquisito, disse Lynn quando telefonou para o meu pai, mas não tenho nada contra ele. O que ele disse sobre a tenda? Que a tinha construído para Lia, mulher dele. Lembro de a senhora Desculpa, gente. Engasguei aqui. Lembro de a senhora Lembro de a senhora Stiert ter dito a Abigail que o nome da mulher dele era Sophie, disse meu pai. Lynn verificou suas anotações. Não, Lia. Eu anotei. Meu pai duvidou de si mesmo. Onde ele tinha escutado o nome Sophie? Tinha certeza de ter escutado, mas já fazia anos. Em uma festa do quarteirão em que o nome dos filhos e mulheres choviam como confete sobre as histórias em que as pessoas contavam para serem simpáticas, e as apresentações a crianças e desconhecidos, vagas demais para serem lembradas no dia seguinte. Ele se lembrava de que o Sr. Heavy não tinha ido à festa do quarteirão. Ele nunca tinha ido a nenhuma das festas. Pelos padrões de muitas pessoas do bairro, isso era atribuído à sua estranheza, mas não pelos do meu pai. Ele também nunca tinha se sentido inteiramente à vontade nessas tentativas forçadas de convívio. Meu pai escreveu Lia em seu caderno. Depois escreveu Sophie, embora inconscientemente tinha começado uma lista das mortas. No dia de Natal, minha família teria se sentido mais confortável no céu. O Natal
era em grande parte ignorado no meu céu. Algumas pessoas se vestiam todas de branco e fingiam ser flocos de neve. Mas fora isso, não acontecia nada. Naquele Natal, Samuel Heckler fez uma visita inesperável à nossa casa. Ele não estava vestido de floco de neve. Usava a jaqueta de couro do seu irmão mais velho e calças do exército mal ajustadas. Meu irmão estava no quarto da frente com seus brinquedos. Minha mãe abençoava o fato de ter comprado cedo os presentes dele. Lindsay ganhou luvas e um brilho labial sabor cereja. Meu pai ganhou 5 lenços brancos que ela tinha encomendado pelo correio meses antes. Com exceção de Buckley, ninguém queria nada mesmo. Nos dias antes do Natal, as luzes da árvore não estavam acesas. Só a vela que meu pai mantinha na janela de seu quartinho queimava. Ele acendia quando escurecia, mas minha mãe, minha irmã e meu irmão tinham parado de sair de casa depois das 4 da tarde. Só eu via a vela. Tem um homem lá fora, gritou meu irmão. Ele estava brincando de arranha-céu e o arranha-céu ainda não tinha caído. Ele está carregando uma mala. Minha mãe deixou seu eggnog na cozinha e foi até a frente da casa. Lindsay estava suportando a presença obrigatória na sala íntima que todas as festas exigiam. Ela e meu pai estavam jogando banco imobiliário, ignorando as casas mais brutais pelo bem um do outro. Não havia imposto de renda e um revés não era reconhecido. No hall de entrada, minha mãe alisou a saia com as mãos. Pôs Buckley na sua frente e a abraçou pelos ombros. Espero me bater, disse ela. Talvez seja o reverendo Strick. Reverendo Strick. Disse meu pai a Lindsay, recolhendo seus $15 por ter tirado o segundo lugar em um concurso de beleza. Espero que não, para o bem da Suzy, arriscou Lindsay. Meu pai aguentou firme ao ouvir minha irmã dizer meu nome. Ela tirou um duplo nos dados e avançou até os jardins de Marvin. São $24, disse meu pai. Mas fecho por 10. Lindsay, disse minha mãe, visita para você. Meu pai viu minha irmã se levantar e sair da sala. Nós dois a vimos fazer isso. Naquele momento eu estava ali sentada com meu pai. Eu era o fantasma do tabuleiro. Ele ficou olhando para o sapato velho caído do lado de dentro da caixa. Se ao menos eu pudesse tê-lo levantado, tê-lo feito pular da beira-mar até o Báltico, onde eu sempre dizia que moravam as melhores pessoas. Isso é só porque você é louca por roxo, disse Lindsay. Meu pai dizia, tenho orgulho de não ter criado uma snob. Estradas de ferro, Suzy, disse ele. Você sempre gostou de ter essas estradas de ferro. Para realçar a testa e domar a franja, Samuel Heckler insistia em pentear o cabelo todo para trás. Aos 13 anos, vestido de couro preto, isso fazia parecer um vampiro adolescente. Feliz Natal, Lindsay, disse ele a minha irmã e estendeu uma caixinha embrulhada em papel azul. Pude ver aquilo acontecendo. O corpo de Lindsay começou a dar um nó. Ela estava se esforçando para manter todo mundo afastado, todo mundo, mas achava Samuel Heckler um gatinho. Como um ingrediente de uma receita, o coração dela foi diluído. E apesar da minha morte, ela tinha 13 anos. Ele era um gatinho e estava visitando no dia de Natal. Ouvi dizer que você entrou na lista de bons alunos, disse-lhe ele porque ninguém dizia nada. Eu também. Então minha mãe se lembrou e ligou seu piloto automático de anfitrião. Quer entrar e sentar? Ela conseguiu dizer. Tem eggnog na cozinha. Seria ótimo, disse Samuel Heckler. E, para espanto de Lindsay e o meu, ofereceu o braço a minha irmã. O que é isso? Perguntou Buckley, correndo atrás dele e apontando para o que pensava ser uma mala. Um alto, disse Samuel Heckler. O quê? Perguntou Buckley. Então Lindsay disse, o Samuel toca sax alto. Quase, disse Samuel. Meu irmão não perguntou o que era um saxofone. Ele sabia o que Lindsay estava sendo. Ela estava sendo o que eu chamava de metidinha, como quando diziam, não liga, Buckley, a Lindsay está sendo metidinha. Geralmente eu fazia cócegas nele enquanto pronunciava a palavra. Algumas vezes enterrando a cabeça em sua barriga, empurrando-o dizendo metidinha, sem parar até a sua risada melodiosa se derramar sobre mim. Buckley seguiu os 3 cozinha dentro e perguntou, como perguntava pelo menos uma vez por dia, cadê a Suzy? Eles ficaram calados. Samuel olhou para Lindsay. Buckley, clamou meu pai do outro lado do cômodo. Vem jogar banco imobiliário comigo. Meu irmão nunca tinha sido convidado para jogar banco imobiliário. Todo mundo dizia que ele era novo demais, mas essa era a mágica do Natal. Ele correu para a sala íntima e meu pai o levantou e sentou em seu colo. Está vendo esse sapato? Perguntou meu pai.
Buckley assentiu com a cabeça. Quero que você escute tudo que eu vou dizer sobre ele, tá? Suzy? Perguntou meu irmão, relacionando as duas coisas de alguma maneira. Vou dizer para você onde a Suzy está. Comecei a chorar no céu. Ele não vai fazer isso não, né, gente? O que mais eu podia fazer? Esse sapato era a peça que a Suzy usava para jogar banco imobiliário, disse ele. Eu jogo com carro ou às vezes com carrinho de mão. A Lindsay joga com ferro. E quando sua mãe joga, ela gosta do canhão. Isso é um cachorro? Um terrier escocês. É meu. Tá, disse meu pai. Ele era paciente, tinha encontrado um jeito de explicar. Segurava o filho no colo e enquanto falava sentia o corpinho de Buckley em cima do joelho. Seu peso muito humano, muito quente, muito vivo. Aquilo reconfortava. O terrier escocês vai ser a sua peça daqui para frente. Qual é mesmo a peça da Suzy? O sapato, disse Buckley. Isso. E eu sou o carro e sua irmã é o ferro. E sua mãe é o canhão. Meu irmão se concentrou com força. Agora vamos colocar todas as peças no tabuleiro, tá? Coloca pra mim. Buckley pegou um punhado de peças e depois outro, até todas as peças estarem entre os cartões de sorte e de lucro e dividendos. Vamos dizer que as peças são nossos amigos. Igual o Nate? Isso, vamos fazer o seu amigo Nate ser o chapéu. E o tabuleiro é um mundo. Agora, se eu dissesse para você que, quando eu lançar os dados, uma das peças vai ser levada embora, o que isso queria dizer? Que ela não pode mais jogar? Isso. Por quê? Perguntou Buckley. Meu pai não queria dizer porque a vida é injusta ou porque é assim que as coisas são. Ele queria alguma coisa simples, alguma coisa que explicasse a morte para um menino de 4 anos. Pôs a mão na base das costas de Buckley. A Suzy morreu, disse ele então, incapaz de fazer aquilo entrar nas regras de qualquer jogo. Você sabe o que isso quer dizer? Buckley estendeu a mão e cobriu seu sapato. Nossa, gente. Levantou os olhos para ver se sua resposta estava certa. Meu pai assentiu. Você não vai mais ver a Suzy, querido. Nenhum de nós vai. Meu pai chorou. Buckley levantou os olhos para o nosso pai e não entendeu direito. Buckley guardou o sapato em sua penteadeira, até que um dia o sapato sumiu de lá, e por mais que procurasse, não conseguia encontrá-lo. Na cozinha, minha mãe terminou seu eggnog e pediu licença. Entrou na sala de jantar e ficou contando talheres, alinhando metodicamente os 3 tipos de garfo, as facas e as colheres, arrumando-os em escadinha, como tinha aprendido quando trabalhava na seção de noivas da Wana Marks. Antes de eu nascer, ela queria um cigarro e queria que seus filhos que estavam vivos desaparecessem por um tempo. Vai abrir seu presente? Perguntou Samuel Heckley para minha irmã. Eles estavam em pé na frente da bancada, encostados no lava-louça, e nas gavetas cheias de guardanapos e toalhas. No cômodo à sua direita estavam sentados meu pai e meu irmão. Do outro lado da cozinha, minha mãe pensava Wedgwood Florentine, azul cobalto, Royal Woolset, Mountbatten, Lennox Eternal. Lindsay sorriu e puxou a fita branca em cima da caixa. Minha mãe amarrou a fita para mim, disse Samuel Heckley. Minha garganta já está ficando ruim. Ela arrancou o papel azul da caixa de veludo preto. Com cuidado, segurou-a na palma da mão depois de tirar o papel. Quando Lindsay e eu brincávamos de Barbie, a Barbie e o Ken se casavam aos 16 anos. Para nós, só havia um amor verdadeiro na vida de qualquer pessoa. Não tínhamos nenhuma noção de meio termo, nem de segunda tentativa. Abra, disse Samuel Heckley. Estou com medo. Não fique. Ele pôs a mão no antebraço dela e, uau, que sensação eu tive quando ele fez aquilo. Lindsay estava na cozinha com o menino gatinho, por mais vampiro que fosse. Aquilo era uma novidade, uma senhora novidade. E de repente eu estava sabendo de tudo. Ela nunca teria me contado nada daquilo. O que havia na caixa era típico ou decepcionante, ou um milagre, dependendo dos olhos de quem via. Era típico porque ele era um menino de 13 anos, ou era decepcionante porque não era uma aliança de casamento, ou era um milagre. Ele tinha dado a ela meio coração. Era de ouro. E de dentro da camisa ele puxou a outra metade. Ai, que brega e que fofo, gente. Ela estava pendurada em volta de seu pescoço em um cordão de couro. O rosto de Lindsay corou. O meu corou no céu. Eu me esqueci do meu pai na sala íntima e da minha mãe contando talheres. Vi Lindsay se aproximar de Samuel Heckley. Ela o beijou. Foi a glória.
Quase me senti viva de novo. Ah, que fofo, gente. A gente vai parar por aqui, já lemos 3 capítulos, tá? Vamos parar na página 72, lemos até a página 71. Vou colocar lá na descrição do episódio a porcentagem. E finalizamos o capítulo 5, né? Na próxima leitura nós vamos iniciar o capítulo 6. E é isso, pessoal. Espero que esse livro esteja emocionando vocês tanto quanto está me emocionando. Que vocês tenham gostado dessa leitura, tá bom? Não esqueçam de me seguir lá no Lidos do Lucas, no Instagram. Lá tem as enquetes sobre os próximos livros que a gente vai ler, tem as resenhas dos livros, tem contato que vocês podem ter comigo também. Podem mandar mensagem, podem sugerir os livros que vocês querem ver por aqui. Tudo, tá bom, pessoal? Eu vou postar esse episódio agora, são 11h30 da noite. Vou postar ele agora. E amanhã tento trazer outra leitura também para vocês. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima leitura.